Shabbat Shalom. Boker Tov a todos. Vamos falar hoje sobre a Parashá Emor. Fale, que significa fale. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a origem de um homem, o que ele fez e o que lhe aconteceu. Para quem leu a Parashá e prestou bem atenção, lá fala sobre um homem de mãe judia e de pai egípcio que não pôde acampar na tribo de seu pai, porque o pai dele era um egípcio. Um homem disse para ele: você não pode acampar aqui. E aí eles começaram uma discussão. O decreto foi a favor do israelita e contra o egípcio. E esse egípcio blasfemou. E o fim dele foi a morte. Mas eu vou entrar em detalhes sobre a vida dele, sobre a origem dele, o que realmente ele falou, por que ele falou, quando ele falou e o que aconteceu com ele. Vamos lá, vou entrar na Parashá. Eu vou ler para vocês. O foco da minha ministração vai estar nessa passagem, em Vaikra, Levítico 24, do 10 ao 14. Houve um homem, filho de uma mulher de Israel e de pai egípcio, ok? Então, na Parashá, está escrito, ela nos diz que existia um homem, filho de uma mulher de Israel e de pai egípcio. Ele saiu do meio do povo de Israel. E este filho de uma mulher de Israel brigou no campo com uma mulher de Israel, com um homem de Israel. E durante a briga, o filho de uma mulher de Israel, tá? Aqui vocês vão reparar, que é o filho de uma mulher de Israel. Ele brigou com um homem de Israel, ou seja, ele não era considerado parte de Israel. Ele era filho de uma mulher de Israel. E ele brigou com um homem de Israel. E esse filho de uma mulher de Israel amaldiçoou o nome sagrado. Por isso, ele foi levado a Moshe. O nome de sua mãe era Shlomit, filha de Dibri, da tribo de Dan. Ok? A mãe dele era Shlomit, israelense, filha de Dibri, da tribo de Dan. Puseram-no sob guarda até o Eterno lhes dizer o que fazer. O Eterno disse a Moshe: levem o homem que amaldiçoou para fora do acampamento. Todos os que ouviram, colocarão as mãos sobre a cabeça dele e toda a comunidade o apedrejará. Certo? Aqui na Torá não entra nos detalhes de todas as besteiras que ele falou. Aqui na Torá não entra em detalhes de quem era realmente esse homem. E quando ele fez isso? Porque nos Midrashim fala o dia que ele blasfemou, o que ele falou, e nós vamos entrar nisso. Midrash Rabbah, vocês podem consultar, tá bom? No Midrash Rabbah, em relação ao capítulo 32, verso 3. Aqui no Midrash Rabbah, vai falar sobre a origem dele, e é o que eu vou falar hoje. A tradição oral nos diz que esse amaldiçoador era filho de um capataz egípcio. Shlomit era uma mulher excessivamente extrovertida e falante, como aludido pelo fato de que a Torá a menciona que ela era a filha de Dibri. Essas palavras, filha de Dibri, essas palavras podem ser lidas como a filha falante, já que a palavra Dibri em hebraico implica falante. Por causa da falta de modéstia dela,
este capataz egípcio notou-a e desejou-a. Ele acordou o marido dela no meio da noite. Isso daqui aconteceu lá no Egito, tá bom? Antes deles saírem, antes do êxodo, antes da libertação. Ele acordou o marido dela no meio da noite e o convocou para o trabalho. Enquanto o marido estava fora, o capataz egípcio entrou sorrateiramente na casa e teve relações com Shlomit, que pensou que este homem fosse seu marido. Era de noite, uma escuridão. Ela não percebeu que o marido havia saído para trabalhar. Ela não percebeu que o egípcio entrou na tenda dela. E ela não percebeu que era uma outra, porque se tratava de uma outra pessoa. Então, aqui se trata de uma concepção não consensual. Ele entrou na tenda de Shlomit, deitou-se com ela, porque ele se sentiu atraído por ela, porque faltava-lhe modéstia, recato. Ele deitou com essa mulher e ela concebeu. Era uma concepção não consensual. Ela se deitou com ele, achando que era o marido dela. Quando o marido chegou em casa, ele entendeu o que havia acontecido. Quando o capataz viu que o marido entendia o que havia acontecido, ele o agrediu com brutalidade, tá? O marido chegou em casa, aí a mulher, mas você não estava aqui? E aí tudo aconteceu, ele entendeu o que aconteceu. Quando o capataz, que estava de olho ali, porque ele tinha acabado de cometer um delito, talvez não grave aos olhos dele, mas grave aos olhos da comunidade hebraica ali, dos hebreus. E aí ele observou, viu que o marido entendeu o que aconteceu. O marido pegou que ela tinha se deitado com outra pessoa e que ela tinha sido enganada. Quando o capataz viu isso, ele pegou o homem e bateu nele. Urash, tá? Agora eu vou falar eu vou indicar para vocês aonde está esse comentário. Vocês podem entrar na Cefária, lá em Êxodo, tá bom? 2:11. Vocês vão pegar o comentário do Urash no verso 10 aqui, ó. Lá está escrito isso aqui que eu vou falar para vocês. Moshe, que neste momento ainda era um nobre egípcio, tinha saído para ver como seus compatriotas estavam. E quando ele testemunhou como este capataz estava afligindo o marido Shlomit, ele matou o capataz pronunciando o nome de Deus. Conhecem esse episódio, né? Que tem na Torá. Moshe matou um soldado do Egito, um capataz, um trabalhador, ele era um comandante, né, no caso, do Egito. Então, quem era esse rapaz que Moshe matou? Era exatamente o marido de Shlomit. Moshe matou o capataz que estava agredindo o marido de Shlomit. Anos mais tarde, o filho nascido dessa união ilícita tentou acampar no acampamento da tribo de Dan. Hoje, vamos lá, que eu vou até falar isso porque eu estava conversando com a minha irmã, para vocês entenderem. Hoje, no meio judaico ortodoxo, você é considerado judeu se você for nascido de uma mãe judia, certo? No meio ortodoxo, você é considerado judeu se você nascer de uma mãe judia. Mas, naquela época, você era judeu se você tivesse nascido do pai judeu. Por quê? As tribos saíram de quem? Dos filhos de Yaakov, dos homens. Então, naquela época, você era judeu, hebreu, se você tivesse saído das tribos dos filhos de Yaakov. Então, os clãs que estavam ali, acampados no deserto, eram formados pelas 12 tribos, pelos filhos de Yaakov. Como o pai dele era egípcio, ele tentou acampar na tribo de Dan e o que aconteceu? Não deu certo. Um homem apareceu para ele, israelita, e falou assim para ele, existe um versículo, tá bom? Um versículo lá em Números 2:2 que diz assim: os filhos de Israel
acamparão de modo que cada homem esteja perto da bandeira do clã, das casas de seu. Ele olhou e falou assim: você não tem pai aqui. Nenhuma dessas tribos te pertence. Seu pai é egípcio. Você não pode acampar aqui. O filho de Shilomite, ele ficou bravo. Falou: não, mas a minha mãe é judia. Eu quero acampar aqui. Eu quero acampar junto da minha mãe. E aí a história se desenrola, porque eles foram levados a Moshe, mas eu já vou chegar aí. De acordo com o Zohar, tá? O homem israelita que brigou com o filho do egípcio era, na verdade, seu meio-irmão. Quando o marido de Shilomite compreendeu que ela tinha tido relações ilícitas com o capataz, e que isso foi causado por seu comportamento imodesto, ele separou-se dela e tomou outra esposa. Marido de Shilomite, quando entendeu tudo, depois de tudo que aconteceu, falou assim: então, ele deitou com você sem o seu consenso, mas isso foi provocado pela sua falta de recato, pela sua falta de modéstia. Porque o Midrash diz que ela era muito dada. Ela conversava com todos tipo, naquela época as mulheres não conversavam com homens, elas nem cumprimentavam os homens, elas eram totalmente recatadas, e ela era uma pessoa extrovertida, falante, e conversava com todos, sejam eles homens ou mulheres. E ele disse: por conta desse seu comportamento, foi o que aconteceu. Foi por isso que aconteceu tudo que aconteceu. Então eu estou me separando de você. Ele se separou de Shilomite e se ajuntou a outra mulher. E ele teve um filho nessa relação. Este homem israelita era filho do marido de Shilomite de sua segunda esposa, tá? O filho do marido de Shilomite se separou, o marido de Shilomite se separou dela, se casou com outra e gerou um filho. Esse filho discutiu com o egípcio lá no deserto. Conseguiram entender? Conseguiram entender até aí? Este segundo filho conhecia a história do nascimento do meu irmão dele. Ele conhecia, ele sabia que ele era uma concepção pecaminosa, que foi de um ato pecaminoso. Ele conhecia. Portanto, quando ele viu que aquele homem queria acampar na tribo de Dan, ele disse: não, aqui não, eu conheço a sua história. Eu sei de onde você vem. Eu sei o que sua mãe fez. Eu sei. Por quê? Eu sou o meu irmão. Eu sou filho do ex-marido da sua mãe. É isso. Ao explicar-lhe por que não lhe foi permitido acampar junto com a tribo de Dan, contou-lhe as circunstâncias de seu nascimento. O primeiro filho, então, blasfemou o nome de Deus para defender a honra de sua mãe Shilomite. Então, no caso, o que acontece é o seguinte: eu vou explicar, mas deixando muito claro que isso não é uma justificativa, tá? Porque ele errou, ele pecou. Ele podia ter agido de outra maneira. Ele podia ter partido para um outro lado, tentando ser justo, sem ter que tocar no nome do Eterno. Ele disse assim: olha, mas a minha mãe não teve culpa. O capataz egípcio a enganou. Colocou o marido dela para trabalhar e deitou-se com ela. Ela não teve culpa. Só que o decreto favorável ainda foi para o israelita. Neste momento, ele ficou muito bravo e blasfemou contra o nome do Eterno. Este homem não poderia, o filho do egípcio, portanto, reivindicar os direitos de acampar com a tribo da sua mãe. Ele não poderia. Os dois entraram na tenda de Moshe para serem julgados. E o veredito foi contra o filho do egípcio. Isso daqui também está na Parashá. Quem leu, reparou. E o veredito foi contra o filho do egípcio, que então saiu da tenda de Moshe e blasfemou. Deus disse a Moshe que depois que as testemunhas colocassem as mãos em sua cabeça, o tribunal deveria apedrejá-lo. Por quê? Ele recebeu o veredito. Se ele tivesse ficado quietinho, eles iam achar um lugarzinho para ele ficar. Mas não. Depois que ele recebeu o veredito, ele blasfemou contra o Eterno. E agora nós vamos entrar
o que é blasfêmia. É um dos significados da palavra blasfêmia. Em Vaikra, Levítico 24:11. E durante a briga, o filho de uma mulher de Israel blasfemou contra Deus. Por isso, foi levado a Moisés. Eu cortei, tá, gente? Por isso que está um pouco fora de ordem, porque o versículo é muito longo. Então, eu cortei o versículo. Mas a palavra blasfemou está aqui, Vaikov. Tá? Vaikov. É porque tinha mais para cima, eu cortei. Porque o versículo é muito longo. Vaikov. Esta é a palavra blasfemar em hebraico. Em 2 Reis 12:9. Yoiada, o Cohen, tomou uma caixa, fez um buraco em sua tampa e a pôs próximo ao altar. Tá? Aqui também eu cortei, porque tem um tamanzão aqui de versículo, eu cortei o versículo. A palavra buraco, Vaikov. A palavra blasfemar, Vaikov. A palavra buraco, Vaikov. O versículo referente ao filho do egípcio pode assim ser lido. Ele fez um buraco no nome de Deus. E, em geral, blasfemar o nome de Deus pode ser figurativamente visto como perfurá-lo. Olha só, quantas vezes nós já lemos esse versículo aqui? E agora fez muito sentido. Hebreus 6, do 4 ao 6. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Ruach HaKodesh e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do Olam Abá. E caíram. É impossível renová-las para que abandonem o pecado. Enquanto para si mesmas continuam a executar o Filho de Deus na estaca, desonrando-o publicamente. Então você, blasfemar contra Deus não é somente amaldiçoar o nome dele. Você veio numa sinagoga, conheceu a Torá, conheceu a palavra, deu as costas, você está perfurando o Filho de Deus novamente numa estaca. Você está blasfemando. Você está caindo, além de perfurá-lo, você está caindo num buraco. Literalmente, espiritualmente falando. Então, um dos sentidos da palavra blasfêmia é perfurar. Por isso que toda vez que nós pecamos, cometemos pecados contra o Ruach HaKodesh, cometemos pecados gravíssimos, nós estamos perfurando novamente Yeshua, o Mashiach, na estaca. Porque ele veio, olha só, Yeshua, o Mashiach, ele veio para que hoje nós nos livrássemos da condenação. Que condenação? Hoje, se você for lá e pecar contra o Ruach HaKodesh, contra o nome do Eterno, alguém vai juntar uma comunidade e vai te apedrejar? Não, não vai. E Yeshua veio para tirar esse peso da consequência do pecado, que é a morte, de cima de nós. E Yeshua veio para isso. Só que, espiritualmente falando, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós negligenciamos a Torá, todas as vezes que nós negligenciamos o Shabat, todas as vezes que nós pecamos contra o Rua, contra o Eterno, nós estamos colocando Yeshua novamente numa estaca e estamos perfurando ele. Então, a blasfêmia pode ser visto como perfuração. Todas as vezes que nós blasfemamos, e a blasfêmia não é somente amaldiçoar o nome do Eterno, existem vários tipos de blasfêmia. E eu já vou entrar nisso. Toda vez que nós blasfemamos contra o Eterno, nós estamos perfurando tanto o Pai como o Filho. Agora vamos lá. Levítico 24:14, a parte final só eu coloquei. Toda a comunidade deverá apedrejá-lo. É claro que é impossível para todo o povo de Israel apedrejar alguém. Concordam? Não era muita gente? Então, o que o Eterno, o que Moshe quis dizer quando toda a comunidade agora vai apedrejá-lo? O versículo é interpretado como significando que os representantes do povo, ou seja, o sinédrio,
ou o Tribunal Superior de Justiça deveriam fazer o apedrejamento. A razão pela qual toda a congregação, isto é, o sinédrio, estudiosos da Torá, foram os que tiveram que apedrejá-lo, é porque eles representavam o Shabat. E o homem, filho do egípcio, blasfemou contra Deus num Shabat. Esta é 2. Profanou o Shabat, ainda blasfemou contra o nome sagrado, e ele ainda fez mais uma coisa, que eu já vou chegar lá. O Zohar afirma que um estudioso da Torá é comparado ao Shabat. Todo estudioso da Torá é comparado ao Shabat. Ele pecou contra o Shabat e o Shabat se voltou contra ele. Moshe falou assim, o sinédrio e os estudiosos da Torá, apedrejem ele. Todos aqueles que representam o Shabat. Ele pecou no Shabat? O Shabat apedreja ele. De acordo com os sábios, quando ouviu a lei dos pães da proposição, eu não sei se vocês já leram isso, precede essa paraxá. A lei dos pães da proposição precede, é anterior a essa paraxá, tá? Ele zombou do fato de que a Torá exige que os pães da proposição permaneçam no templo por 9 dias e só então comidos pelo sacerdote. Vocês conhecem sobre o pão da proposição? Alguém aqui? Não? Hã? O pão da proposição. Os pães da proposição, conhece sobre os pães da proposição? Que eles, isso, os pães que eram levados como oferta para os sacerdotes. Eles podiam comer os pães, mas eles tinham que aguardar 9 dias. Aí, esse incircunciso, ele zombou da Torá, como se não bastasse. Ele blasfemar contra o tetragrama sagrado, porque na época eles sabiam qual era o nome do Eterno. Eles sabiam, se perdeu com o tempo, depois que Roma invadiu Jerusalém, destruiu o templo, os sábios propositalmente esconderam o nome do Eterno. Então, naquela época, eles conheciam o nome de Hashem. E ele blasfemou contra este nome e ele blasfemou contra a Torá do Eterno. Ele disse assim, ó, olha aqui, nesse tratado também, tá? Nesse tratado também está o comentário dele. Um rei deve receber pão fresco todos os dias, não pão velho de 9 dias. Ele zombou da lei de Hashem. Ele falou assim, um rei tem que receber pão fresco todo dia, não esperar 9 dias para comer um pão velho. Só que ele sabia disso, só que ele estava zombando. Ele sabia que o pão que chegava para os sacerdotes se mantinham quentes durante 9 dias. Quando o sacerdote ia comer o pão depois de 9 dias, é como se ele tivesse acabado de sair do forno. E ele sabia disso, ele sabia deste milagre. Só que mesmo assim, ele decidiu abrir a sua boca para zombar daquilo que o Eterno havia ordenado. De acordo com isso, sua zombaria no Shabat o fez blasfemar. Ele blasfemou, ele abriu a boca para reclamar, para proferir besteiras, na tentativa de defender a sua mãe. Na tentativa de fazer o que era correto aos olhos dele, ele cometeu um pecado para a morte, que o levou à morte. Aquilo que talvez nós agimos achando que é o correto, que é o certo, só que nós agimos de maneira irracional e pela emoção, pode nos trazer a morte. Então, por isso que é melhor, a palavra fala, ó, seja tardio para falar. Seja tardio para falar. Porque nós, como seres humanos falhos, como somos, nós temos dificuldade em controlar nossas emoções. Isso desde de novinhos. Nós temos dificuldade de controlar nossas emoções. Eu estava conversando com a minha cunhada ontem, as nossas crianças de 8 anos, 7 anos, 6 anos,
tem ansiedade. Então, desde que nós nos entendemos por gente, nós temos dificuldade de controlar as nossas emoções. Então, é erradíssimo e não recomendado que hajamos por emoção, que hajamos no calor do momento. E ele agiu no calor do momento, só que ele começou a falar e falar e falar e falar e falar. A hora que ele viu, ele já tinha zombado da Torá, ele já tinha blasfemado contra o Eterno. E ele fez isso na frente de muitas pessoas. E lá eles não admitiam isso. Hoje, se a gente vê alguém blasfemando contra o Eterno no meio da rua, a gente só passa e nem olha na cara. Lá, se você blasfemasse no deserto, se você blasfemasse contra o Eterno, eles te levavam e te apedrejavam. Hoje, nós confiamos que a justiça divina é espiritual. A pessoa ela vai pagar pelo que ela fez. Lá não, era olho por olho, dente por dente, ali acontecia na hora. Por isso, Mashiach veio. Mashiach veio para tirar essa condenação física. Mashiach veio para tirar essa condenação física. Hoje, nós não somos apedrejados fisicamente, mas nós somos apedrejados espiritualmente. Porque toda ação requer um preço. A lei da semeadura. Você plantou o que é mal, você vai colher o que é mal. E era apropriado que os sinédrios estudiosos, que são comparados ao Shabá, fossem os que o apedrejassem. O que a gente pode tirar disso hoje? Eu sei que isso é maçante, o que eu vou dizer agora, mas é algo necessário. Todos sabem disso, mas é necessário que lembremos todas as semanas do restante das nossas vidas que o sábado, o Shabat, é um dia sagrado. E que negligenciá-lo é uma forma de blasfêmia. Você sabia que negligenciar o Shabat é uma forma de blasfêmia? Você procurar os seus próprios interesses no Shabat é uma forma de blasfêmia. Você tem a oportunidade de estar na sinagoga e não vir porque você está procurando os seus próprios interesses. Você blasfemou contra o Eterno. Você pode falar, nossa, mas esse homem merecia morrer. Ele blasfemou contra o nome do Eterno, o tetragrama sagrado. Olha aqui. As pessoas que foram iluminadas. Vocês são iluminados? Vocês receberam a luz da Torá? O que aconteceu lá no Monte Sinai quando a Torá? Quando o Moshe estava lá em cima recebendo os 10 ditos? Luzes, relâmpagos. A glória do Eterno encheu toda a terra. Não foi só ali. Você, no momento em que você adentrou a este lugar, você foi iluminado. Todos que foram uma vez iluminados, então tomem muito cuidado, gente. Tomem muito cuidado, porque vocês foram iluminados. Dependendo do erro que você cair, é impossível te renovar para que você abandone o pecado. Quantas pessoas que viraram... Meu pai fala isso direto. As pessoas viram as costas para a Torá, para tentar abrir sinagoga, para se rebelar contra o Rav, para se rebelar contra a Torá, para se rebelar contra a sinagoga. Quantos deles estão de pé hoje? Vivem uma vida de fachada. Dependendo do erro que você cair, você não levanta nunca mais. Quantas pessoas cometeram pecados de fornicação, de adultério, e não conseguem ficar de pé? É triste, é muito triste, porque é uma alma que precisava de ajuda, mas é impossível renovar essa pessoa para que ela abandone o pecado. Ela vai ser instigada, olha só, ela vai ser instigada todo momento a continuar pecando, porque um abismo puxa o Rua, não vai fazer questão, olha só, o Rua não vai fazer questão de fazê-las abandonarem o pecado. Enquanto para si mesmas continuam a executar o Filho de Deus. Ou seja, ao invés de você morrer apedrejado, toda vez que você blasfema, você está perfurando Mashiach e o Eterno. Que nós possamos tomar cuidado. Isso, espiritualmente, cada chaminha de dentro de nós vai se apagando. Que nós possamos tomar como exemplo o filho do egípcio.
que não era pior que nós. Não era. Ele estava ali todos os dias nos shiurim. Ele estava ali todos os dias aprendendo com Moshe. Ele estava ali e sabia a verdade. Só que por um lapso, por um momento de emoção, por um momento de raiva e de ira, ele perdeu toda a porção dele. Toda a porção que o Eterno tinha reservado para ele. Se ele saiu ali do Egito com o povo de Israel, é porque o Eterno já tinha reservado uma porção para ele. Ele tinha reservado uma porção para ele. Se você está entendendo, você conseguiu compreender que o Eterno tem reservado uma porção para você. Só que por um lapso, por uma emoção, por uma brecha, ele foi... Vocês concordam comigo que pode ter sido até uma prova e um teste? Um teste. Ele foi reprovado e morto. E ele estava lutando por uma causa justa, porque dentro dele era justo. Se ele tivesse lutado com honra e justiça e com humildade, você concorda comigo que o Eterno sonda o coração? E se ele conhecesse, e se ele visse que dentro do coração daquele filho do egípcio, ele estava querendo lutar por uma causa justa, humanitária, e ele estava com humildade, o Eterno não decretaria como justiça para ele? Ele tinha uma porção reservada para ele, só que o orgulho o matou. Que nós possamos tirar isso como exemplo, porque o Eterno tem reservado para nós porções de bênçãos sem medidas. Só que as brechas estão aí, os testes estão aí. E por conta de um teste, nós podemos perder essa porção. Que nós possamos aprender com essa lição, com este ensino, de que nós temos a capacidade de receber a porção divina. Nós temos a capacidade. É só nós aprendermos que precisamos ter humildade e sabedoria. Humildade e sabedoria. A humildade e a sabedoria vai te levar aonde você nunca imaginou que chegaria. Amém? Amém.